Muito bom dia, meu nome é Ilcemara Sesquim Lopes, sou defensora pública aqui em Vilhena, bem na divisa do estado de Rondônia com Mato Grosso. Eu trabalho na Defensoria Pública já há quase 7 anos. Em todo esse período, a maior parte da minha atuação é na área civil, em especial na área da infância e juventude e direito de família. Eu fui convidada para participar do projeto Aula Aberta do Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, e foi com um prazer enorme que eu aceitei esse convite. Nesse encontro de hoje, nessa conversa, eu escolhi um tema bem simples, bem comum e que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Quando eu fui pensar no tema que eu ia escolher para tratar hoje, várias coisas me vieram à mente. Mas a resposta para as minhas indagações veio dos meus atendimentos aqui em Vilhena. A maior parte das dúvidas que existem, dos atendimentos que nós fazemos na área de família, são relacionadas aos alimentos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sem complicação, sem polêmicas e de uma maneira mais simples possível, para que o público-alvo da Defensoria Pública possa, de fato, compreender melhor como é que é o procedimento dos alimentos. Os alimentos, antigamente chamados de pensão alimentícia, eles podem ter por base 2 situações diversas. Primeiro, eles podem surgir porque alguém praticou um chamado ato ilícito, por exemplo, um acidente de trânsito, um crime ou qualquer outra situação parecida. E aí, em decorrência disso, a vítima ela sofre algum tipo de limitação e ela precisa de uma indenização paga na forma de alimentos. Existe também uma possibilidade, que é até mais comum, de alimentos que decorrem de relações de parentalidade. O que seriam essas relações? Relações familiares, de afetividade, de pai e filho, de avó e neto, esposo, ex-esposo, enfim. Hoje nós vamos nos ater especificamente aos alimentos que decorrem dessa relação familiar, mas não de forma genérica, tratando de toda a relação familiar. Nós vamos especificar ainda mais, nós vamos afunilar ainda mais a questão dos alimentos, para tratar dos alimentos relacionados ao poder familiar. E aí agora vem aquela situação, o que é esse tal de poder familiar? Antigamente tinha uma expressão que chamava pátrio poder, né? Basicamente, ele é o poder que os pais, mães, obviamente, têm em relação aos filhos enquanto eles ainda são menores de idade. Com o passar do tempo, a evolução da cultura, da sociedade, essa expressão, porque era um tiquinho machista, né? Porque dava a entender que só o pai tinha poder, porque era pátrio poder, ela foi substituída por poder familiar. Então, em termos bem simples, para que todo mundo consiga compreender a essência disso, o poder familiar é justamente esse poder que os pais e mães têm em relação aos filhos antes deles completarem a maioridade. Só que, apesar do nome ser poder familiar, ele não representa apenas os poderes que os pais têm, ele representa também o dever que o pai tem em relação ao filho. Existem vários deveres relacionados ao poder familiar, né? Deveres de educação e deveres de sustento. É justamente com base nesse dever de sustento que surge essa obrigação alimentar, tá? Então, os alimentos nada mais são do que essas prestações que são devidas pelo pai, pela mãe, ao filho enquanto ele ainda é menor. Aqui eu vou fazer um esclarecimento, né, para que não gere uma impressão errada. Não é só o filho menor que precisa de alimentos ou que pode pedir alimentos, tá? Nós estamos afunilando o conceito de alimentos até chegar nesse que decorre especificamente do poder familiar. Mas é óbvio que, se o filho maior, por alguma razão, não tem condição de se sustentar e precisa de alimentos, ele também pode pedir alimentos ao pai. É muito comum que os filhos peçam alimentos quando estão estudando, ainda não conseguiram se estabilizar no mercado de trabalho,
ou tem algum problema de saúde incapacitante, né? Então, assim, nesses casos específicos, os filhos vão fazer esse pedido de fixação de alimentos com base naquela relação de parentalidade, não necessariamente com base na existência de poder familiar. Porque, como a gente já viu, o poder familiar ele acaba quando a pessoa completa 18 anos. Então, quando o filho completou 18 anos, não é que ele deixou de ser filho e não é que ele não possa mais pedir alimentos. Ele pode pedir desde que ele peça com base nessa relação de parentalidade, e aí, nesse caso, ele precisa demonstrar de forma efetiva por que ele precisa dos alimentos. Agora, quando nós estamos diante de uma situação em que exista poder familiar, e via de consequência, nesse caso, quem está pleiteando alimentos ainda, né, ainda não completou 18 anos. Nesse caso específico, a necessidade dos alimentos ela é presumida. Então, o filho que está postulando, ele não precisa dizer exatamente por que ele precisa de alimentos. A lei presume que enquanto ele não completar 18 anos ou não for emancipado, enfim, né, situações muito específicas, a lei presume que existe uma necessidade dele de que os pais, né, possam prover o sustento. Feitos esses esclarecimentos assim, bem superficiais, mas bem importantes para a gente seguir para o próximo passo, eu gostaria de dar atenção nesse assunto em relação ao procedimento prático da fixação de alimentos. Tem sido muito comum no dia a dia, no trabalho da Defensoria Pública, que os assistidos, né, as pessoas que são alvos do nosso atendimento, que são objeto do nosso trabalho, né, do nosso esforço, que essas pessoas elas busquem atendimento sem conhecer o processo de alimento, sem saber a partir de que momento ela pode cobrar, como é que é essa cobrança. Enfim, são muitas dúvidas que ao longo do tempo, inclusive, eu fui compilando, anotando, porque essa ideia de passar noções básicas de direito, ela já existe assim na minha cabeça há bastante tempo, só que em virtude de várias situações da vida, ela nunca foi adiante, digamos assim. Hoje, vi nesse projeto do Centro de Estudo essa oportunidade. Digamos, então, que o filho queira pedir alimentos, né, que o pai não esteja pagando alimentos. O que é o cenário comum para a gente chegar, né, nessa situação? Quando o casal, né, tem um filho e o casal ainda mora junto, aquele núcleo familiar ainda está sob o mesmo teto, digamos assim, não existem conflitos quanto à questão alimentar, porque, obviamente, na medida dos rendimentos e né, da distribuição de tarefas de pai e mãe, ou de mães ou de pais, é, é proporcional esse auxílio para a educação, para o sustento do filho. Então, não costuma haver conflito quando o casal ainda está junto. O conflito começa a acontecer a partir do momento que o casal se separa. O que acontece geralmente? O casal se separa, um deles fica com a guarda da criança ou das crianças, e, em tese, ao outro, que não é o guardião, resta a obrigação de auxiliar no sustento e o dever de participar da vida dos filhos comuns. Infelizmente, o que a gente vê em muitas situações é uma omissão desse pai ou dessa mãe que não está exercendo a guarda, como se coubesse apenas ao guardião né, da prole, dos filhos comuns, a obrigação de sustento, quando, na verdade, o rompimento de uma união afetiva não modifica em absolutamente nada o dever alimentar. É nesse contexto que surgem os conflitos, porque o pai ou a mãe que exerce a guarda geralmente não tem condição de prover o sustento do filho sozinho. E outra, mesmo que esse pai, que essa mãe tenha condição de sustentar o filho sozinho, os alimentos são direito, é um direito do filho, né? Então ele não é nem disponível. O guardião não pode nem dispor desse direito. Então, digamos que nesse cenário, o pai ou a mãe que não exerce a guarda resolveu da cabeça dele que simplesmente não vai pagar alimentos e desaparece. O que o filho pode fazer? Lógico, representado pelo guardião. Né? É nesse momento que se deve ajuizar uma ação para fixação dos alimentos.
essa ação, ela necessariamente tem que ser advogada, tem que ser ajuizada por um advogado ou por um defensor público. Porque ela não, as pessoas têm que ter o que a gente chama de capacidade postulatória, né? Para falar diretamente ao juiz, só em algumas situações muito específicas, como no juizado, às vezes na justiça do trabalho, mas nessas questões relacionadas aos alimentos, necessariamente existe a necessidade de procurar ou um advogado particular ou um defensor público. Em qualquer desses casos, o procedimento em si, depois de feito o atendimento, vai ser o mesmo, tá? Na petição inicial, que é a peça que a gente encaminha para o juiz, descrevendo os fatos e descrevendo a pretensão da pessoa, ela vai conter a qualificação das partes, né, a qualificação, inclusive, do pai ou da mãe, né, contra quem se ajuiza a ação, e, basicamente, ela vai ter a narrativa de por que são necessários os alimentos. Mesmo que haja uma presunção de necessidade, é importante delimitar nessa petição inicial se existe alguma situação específica. Se essa criança tem algum problema de saúde, se precisa de algum cuidado especial, se precisa estudar na escola que tem um valor X, se a casa é longe da escola, precisa de transporte, enfim, é esse o momento de expor para o juiz quais são as necessidades específicas de quem está pedindo os alimentos. Obviamente, né, na hora de encerrar esse pedido ao juiz, é preciso estabelecer qual é o valor que se entende como adequado, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a lei não fixa um valor de alimentos, né? Isso não existe. Quem vai dizer o quanto é necessário é quem está pedindo. Então, digamos que o Joãozinho esteja pedindo alimentos em face do pai dele. O Joãozinho é menor, obviamente, ele vai agir representado ou assistido pela mãe, né, ou quem estiver exercendo a guarda dele. Ele vai justificar as necessidades que ele tem e dizer para o juiz o quanto ele precisa. Olha, eu preciso de R$ 500 por mês de alimentos, porque eu tenho um gasto mensal de R$ 1.000. E aqui vem um detalhe importante. Nós temos sempre que lembrar que a obrigação alimentar, ela é de ambos os pais, né? Então, aquele que está exercendo a guarda é responsável pela metade, e aquele que não está exercendo a guarda é responsável pela outra metade. É por isso que numa ação dessa, por exemplo, o Joãozinho não poderia pedir do pai ou da mãe que não exerce a guarda a totalidade do valor que ele precisa por mês. Por quê? Apenas metade é a obrigação desse que não está exercendo a guarda. Então, ok, digamos que o Joãozinho pediu lá o valor que ele entende como devido, o juiz vai receber essa petição, né, vai avaliar essa situação, a depender do que for pedido, já vai fixar ali mesmo alimentos provisórios, né? Ele concede o que a gente chama de uma tutela de urgência. Então, quer dizer que antes mesmo desse processo chegar ao final, o juiz já vai fixar um valor ali para que o Joãozinho possa sobreviver enquanto o processo está tramitando. Depois disso, o próximo passo é oportunizar que a outra parte, contra quem a ação está sendo movida, tenha a chance de se defender, de dizer que não é bem assim, que Joãozinho não precisa disso tudo, ou que ele já ajuda de outra forma, e ainda dizer o quanto ele pode pagar, né? Porque os alimentos, na hora de serem fixados, eles têm que levar em consideração não apenas a possibilidade, não apenas a necessidade daquele que pede, no caso, a necessidade do Joãozinho, mas também a possibilidade daquele que vai pagar. E tudo isso vai ser avaliado pelo juiz. Vai chegar um momento no processo, se não houver acordo, né? Se, olha, eu estou pedindo X, a outra parte está dizendo que pode pagar menos que isso, enfim. Se não houver um acordo em relação a isso, nós vamos entrar numa fase chamada fase instrutória, né? Nesse momento em que as partes vão produzir as provas para convencer o juiz de que o direito delas tem que ser acolhido, de que a pretensão delas tem que ser acolhida. E como provas, nós temos aí testemunhas que podem ser ouvidas, fotografias, extratos bancários, pesquisas através de declaração de imposto de renda, enfim, existe
uma infinidade de coisas que se usa na vida forense, no dia a dia jurídico, para comprovar o que está sendo alegado. Encerrada essa fase de produção de provas, em que cada um foi lá e juntou o que achava que era interessante, né, que convenceria o juiz, aí é hora do juiz dar a decisão dele. A essa decisão final do juiz no processo, nós chamamos de sentença, tá? A sentença é o juiz dizendo quem tem razão, dizendo não apenas se o Joãozinho tem direito aos alimentos, mas já estabelecendo qual vai ser o valor dos alimentos, né? Será que o juiz vai definir que o valor dos alimentos é exatamente o que o Joãozinho pediu? Será que ele vai levar em consideração o que a outra parte falou? Enfim, é na sentença que o juiz vai definir qual é o valor que ele entende que é devido, tá? Tem sentenças que não acolhem o que nenhuma das partes falou. Joãozinho pediu 500, o pai ou a mãe, que não é o guardião, falou que podia pagar 200. O juiz analisa a situação e entende que tem que pagar 300. Veja, nesse caso específico, a sentença do juiz ela não acolheu integralmente a pretensão de nenhuma das partes. É por isso que a gente tem casos que depois da sentença, a gente tem recursos dos dois lados, né? Os dois lados recorrendo, apenas um lado recorrendo, essa situação, essa lide que nós dissemos, ela vai subir para o tribunal, e aí o tribunal vai dizer quem tem razão. Digamos que todas essas fases, né, todas essas escalas aí de avaliação das pretensões, elas já foram esgotadas, né? Já existe, então, uma decisão definitiva de que o pai ou a mãe lá que não exerce a guarda tem que pagar alimentos no valor X. E agora? O que é que o Joãozinho faz com essa sentença? Né? Muita gente acha que é meio que automático. Existe a sentença e a partir do mês seguinte ele já vai começar a receber. Infelizmente, não funciona assim, porque a gente cai na situação que exige o cumprimento dessa decisão. Vejam só como essa situação ela é complexa. Nós temos leis no país, né? Nós temos vários códigos que indicam condutas que devem ser cumpridas, né? Nós temos lá o Código Penal que diz que a pessoa não pode furtar, não pode matar, não pode bater, não pode agredir, enfim, uma infinidade de situações. Mas mesmo havendo a lei clara no sentido de que essas condutas não podem ser feitas, algumas pessoas fazem, porque elas estão descumprindo a lei. A questão da sentença dos alimentos, ela parte praticamente do mesmo princípio. Existem pessoas que, mesmo tendo uma sentença dizendo que ele tem que fazer, ele simplesmente não faz, tá? Então, é muito comum que, mesmo havendo uma sentença judicial fixando o valor dos alimentos, a pessoa simplesmente ignore, não pague, e aí fica aquela situação de, poxa vida, né? Eu tenho aqui uma sentença, eu tenho uma decisão favorável, mas efetivamente não mudou nada na minha vida porque eu não estou recebendo os alimentos. Nessa fase que as pessoas costumam chegar, né, até a defensoria pública. Como é que faz depois que tem essa sentença? Imaginemos, assim, de uma forma bem figurativa mesmo, eu não estou me atendo a conceitos jurídicos para tentar explicar, mas imaginemos que essa sentença do juiz, ela equivale a uma nota promissória, por exemplo, né? Se você tem uma nota promissória, e aí, mesmo assim, o devedor não paga, o que você vai fazer? Esfregar a nota promissória na cara dele? Não vai resolver o problema, né? Qual que é a saída jurídica para resolver uma cobrança? Um processo, né? O processo pode ser um processo de cobrança, uma ação monitória, uma ação executiva, enfim, são vários nomes para dizer a mesma coisa, é a tentativa do credor de receber aquele crédito que ele tem. Então, digamos que essa sentença do juiz, ela equivale a essa nota promissória. Se o devedor não pagou o que ele tinha que pagar, é hora de cobrar judicialmente. Então, você vai, com base nessa decisão, procurar um defensor público ou um advogado e vai dizer, olha, ele não está pagando, eu preciso cobrar esses valores. E aí, neste momento, estando tudo em ordem, vão ter início, né, outros processos. Por que eu digo outros processos? Existe uma peculiaridade em relação à cobrança de alimentos.
A lei prevê a existência de 2 procedimentos diferentes, tá? Se os alimentos vencidos forem relacionados aos últimos 3 meses, existe um rito mais rigoroso, que no final das contas possibilita até que o devedor vá preso. Só que esse rito a gente só pode aplicar em relação aos últimos 3 meses. Então, digamos que o Joãozinho tem uma sentença lá do final de 2019 e que o pai ou a mãe que não exerce a guarda nunca pagou os alimentos. Então, existem alimentos, prestações atrasadas desde o início ali de 2020, né? Lógico, com mais de 3 meses de atraso. Nesse caso, o que se costuma fazer? Ajuizam-se 2 ações executórias, ou 2 cumprimentos de sentença, né? 2 processos visando cobrar esse valor. Um deles vai tramitar pelo rito da prisão, vai englobar os últimos 3 meses de débito e mais tudo que for vencendo dali para frente. Então, tudo que for vencendo vai agregando nesse processo que tramita sobre o rito da prisão. Em relação ao que está mais antigo, a esses débitos, né, mais atrasados, vai ser ajuizado um processo, geralmente ajuizado no mesmo dia, mas que tramita sobre um rito que a gente chama de expropriação. Nesse caso específico, por serem débitos mais antigos, a lei não permite a prisão do devedor, o que não quer dizer que não exista meio de tentar forçar ele a pagar, tá? No processo de expropriação, existem diversos mecanismos que são utilizados para tentar forçar o devedor a pagar. É óbvio que, em ambos os casos, o primeiro passo vai ser intimar a pessoa para pagar. Falar, olha, você tem esse débito aqui, está aqui, e existe uma determinação para que você pague em tantos dias. Se, ainda assim, recebendo essa intimação, essa pessoa não pagar, né, não se manifestar, não fizer absolutamente nada, aí começam essas tentativas de tentar forçar ele a pagar. No processo de prisão, é óbvio que se ele não pagou, vai ser requerida a prisão, e no processo de expropriação, se ele não pagou, vão ser realizadas todas aquelas investigações na vida financeira da pessoa para tentar encontrar bens. Verifica se tem veículo, verifica se tem saldo em conta, se tem saldo de FGTS, se trabalha em algum lugar para pedir desconto em folha, enfim, começa ali uma série de medidas, né? Até que se consiga receber esse crédito, tá? A finalidade do processo de execução de alimentos, de um cumprimento de sentença de alimentos, né? O que popularmente a gente fala que é a cobrança dos alimentos, ele visa, obviamente, receber aquele valor. Infelizmente, e isso assim eu vejo no dia a dia, muitos processos de alimento, de execução, de cobrança, eles acabam não tendo, assim, um final muito feliz, porque a gente fica dependendo do devedor ter bens, né? Se ele não tem nada, se ele não tem bens, se ele não trabalha, se ele está sumido no mundo, fica muito difícil conseguir receber. Agora, isso não pode ser um fator impeditivo para que se tente o recebimento. Porque da mesma forma que nós temos casos em que não se consegue o adimplemento da obrigação, que não se consegue receber o valor devido, nós também temos muitos casos em que esse valor ele é recebido, às vezes até por penhora direto na conta do devedor, por conta de eventual prisão, enfim. A pessoa não pode desistir de tentar receber os alimentos antes de ajuizar o processo. Eu sei que existe uma cultura de que o processo é chato, o processo é difícil, né? É burocrático. Poxa, a defensoria vai ficar me ligando depois, enfim. Existem algumas peculiaridades, eu sei das dificuldades, a gente vê que muitos dos nossos assistidos têm essa dificuldade, mas em tantos casos nós conseguimos um resultado positivo que eu acho que isso tem que ser colocado na balança pelo pai, pela mãe que está representando o filho quando pede alimentos, tá? Tem um detalhe, e eu acho importante colocar isso agora, em relação à prisão. Por conta da pandemia, né, relacionada à Covid-19, a maioria dos juízes tem entendido, até por conta de recomendações do Conselho Nacional de Justiça,
que não é recomendada a prisão dos devedores de alimentos nesse momento, né? A gente não sabe até quando essa situação vai durar, né? É uma situação totalmente nova e imprevista, ninguém sabe muito bem como lidar com isso ainda. E isso gera repercussões, obviamente, em todos os processos. Mas apesar disso, né, apesar dessa situação, os processos estão tramitando. Às vezes ficam suspensos por um tempinho, às vezes tem um certo tumulto ali no meio do processo, mas nada que impeça as tentativas de recebimento do crédito. Eu gostaria de terminar, é óbvio que tem muitas dúvidas e muitas polêmicas em relação aos alimentos, mas como eu disse lá no início, a finalidade dessa conversa não é tratar das minúcias dos alimentos, nem daquela decisãozinha escondida lá do tribunal, não sei da onde. Não é essa a finalidade, né? Nem só de polêmica vive o direito, meu povo. A ideia hoje é descomplicar o procedimento de alimentos. Para isso, né, partindo dessa premissa, eu selecionei ao longo do último mês as perguntas mais frequentes dos meus assistidos aqui de Vilhena em relação aos alimentos, né? E eu gostaria de compartilhar elas com vocês nesse vídeo, porque eu acho que talvez sejam perguntas comuns a todas as pessoas que não são da área jurídica, mas que se veem aí às voltas com a necessidade de postular pelos alimentos. A primeira delas, disparada, a pergunta que mais fazem, às vezes, até meio bravos assim com a gente, é por que o juiz não fixou os alimentos nos termos da lei, né? E aí a gente fica, tá, mas como assim nos termos da lei, né? Existe uma cultura de que a lei fixa um valor para os alimentos. E por alguma razão a cultura é de que em algum lugar na lei existe a determinação para que os alimentos sejam no valor de 30% do salário mínimo ou de 30% do rendimento de quem vai pagar, né? Isso não existe. Isso é uma lenda. Tá? A lei não fixa um valor. Tá? Então, quando o juiz vai lá e fixa alimentos em 20% do salário mínimo, ele não está necessariamente errado. Tá? Ele não está descumprindo a lei. Essa ideia dos 30% é uma questão cultural. Existem muitos juízes que fixam, no geral, em 30% do salário mínimo. Mas isso não é uma regra, tá? A gente tem que desmistificar essa ideia de que a lei estabeleça um valor específico para o pagamento de alimentos, certo? Passamos então para a próxima. E aqui é uma pergunta mais que os pais que pagam alimentos fazem. Olha, meu filho completou 18 anos ontem, eu posso parar de pagar alimentos agora? Não, não pode parar de pagar alimentos imediatamente, tá? Essa obrigação alimentar, ela não cessa automaticamente. Do mesmo jeito que teve uma decisão judicial fixando os alimentos, o ideal é que se tenha uma decisão judicial exonerando da obrigação alimentar. Então, esse pai, se entende que o filho não precisa mais de alimentos, ele vai ajuizar uma ação dizendo, olha, completou 18 anos, já está tocando a vida, já é independente, não posso mais pagar alimentos, eu quero ser exonerado dessa obrigação, tá? Então, não é automática, é por isso que a gente vê muitos casos de pagadores de alimentos enfurecidos porque o filho com mais de 18 anos ainda está cobrando na justiça que ele pague. Vai acontecer, tá? Vai acontecer e tem que ser buscada a resolução disso através de uma ação própria, de mecanismos próprios para isso, ok? Em terceiro lugar, é uma questão que é recorrente, não é tão comum quanto as outras duas, mas que é bem recorrente. Às vezes, o guardião que está ali com o filho, ele diz o seguinte, olha, o pai ou a mãe do meu filho, né, o que não exerce a guarda, ele não tem condição de pagar alimentos porque está desempregado, ou porque está foragido, porque sumiu, porque mora fora do país, enfim, tem uma N situações que podem acontecer, né? E ele diz assim, tá, ele não pode pagar, eu não posso cobrar direto dos avós, né? Porque os avós moram aqui, os avós têm dinheiro, têm bens, os avós sim podem pagar, né? E aí vem uma situação delicada. Essa cobrança em relação aos avós, ela, ela é permitida, ela pode acontecer sim, mas ela é subsidiária. O que isso quer dizer? Que não dá
para o filho, pedir direto para o neto, pedir direto para os avós, antes de esgotar todas as tentativas para receber do pai, né? Como eu disse lá no início, esses alimentos, eles decorrem primeiramente do poder familiar. Não existe poder familiar entre avô e neto, né? Então, a cobrança dos alimentos, a fixação dos alimentos, primeiro tem que acontecer em relação ao pai e à mãe que não está exercendo a guarda. Mesmo que você saiba que ele não tem condição e que ele não vai pagar, essa é uma etapa que ela é obrigatória. Aí, digamos que ajuizou a ação, aí a mãe não, né, não pagou, não conseguiu receber, ajuizou a ação de cobrança, não conseguiu receber também, aí sim, demonstrando para o juiz que todas as possibilidades de receber ali do pai e da mãe, elas foram esgotadas, que não se teve sucesso em nenhuma delas, aí é a hora de ajuizar uma ação contra os avós. A gente chama de alimentos avoengos, tá? Mas eles só são cabíveis nesse caso em que ficar demonstrado que o pai ou a mãe não tem como pagar de jeito nenhum. Também é cabível, por óbvio, quando o pai ou a mãe faleceu, né? Aí não tem jeito, não tem nem o que se discutir, né? Se o pai ou a mãe faleceu e essa criança precisa dos alimentos, é óbvio que ele vai ajuizar essa ação em face dos avós e, via de regra, em relação à mesma linha, né, parental daquela pessoa que faleceu. Então, se foi o pai que faleceu, ele vai ajuizar essa ação em face dos avós paternos, tá? Por último, ainda tratando das perguntas que têm sido comuns, eu costumo conversar muito com os assistidos em relação à revisão do valor que foi fixado, tá? Em regra, a decisão judicial, depois que ela transita em julgado, quer dizer, depois que ela se torna definitiva, ela não muda mais. É aquilo ali, aquele documento faz lei, acabou. Nos alimentos isso é diferente, tá? Porque pode haver uma mudança na condição do filho que está pedindo, pode haver uma mudança na condição do pai ou da mãe que está pagando, né? Tantas coisas podem acontecer na vida das pessoas envolvidas que a lei permite que o valor dos alimentos ele seja revisto. Essa revisão pode ser tanto para aumentar o valor, né? O filho pedindo para aumentar o valor, quanto o pai pedindo para reduzir ou mesmo para exonerar. Tá? Então, apesar da decisão se tornar definitiva, é permitida a revisão dela a qualquer tempo, desde que se demonstre que houve uma alteração na situação fática, na vida das pessoas, que justifique essa alteração. Eu acho que era isso. Das coisas que eu anotei aqui para a gente conversar hoje, eu acho que eram essas. Eu espero que tenha ficado de alguma forma mais claro que essa questão dos alimentos ela deixe de ser uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Que deixe de ser complicada, porque informação é muito importante. Os alimentos fazem parte da vida de uma grande parcela da população hoje, e isso não pode ficar restrito apenas a quem lida com direito, né? A informação ela só é válida, ela só cumpre a finalidade dela se ela chega de modo efetivo ao destinatário dela. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, eu peço que entrem em contato. Se for possível comentar, eu pretendo responder. Se tiverem dúvidas sobre outros assuntos, né, que queiram também conversar, estamos aceitando sugestões. Então é isso, eu espero que tenham gostado, eu encerro aqui, tá? E foi um prazer falar com vocês hoje.